Quem é que não gosta de chegar num filme, né, e tomar aquela surpresa boa, não é verdade? Aquela revelação fantástica, aquela participação que ninguém imaginava. Muita gente gosta. Os produtores sabem disso. No universo cinematográfico da Marvel, esse esquema de ter uma surpresa já virou até tradição. É por isso que a gente fazia tudo para, né, guardar segredo. Pois bem, galera, a Sony negou até o último minuto. Andrew Garfield jurou de pé junto que não ia aparecer no filme do Homem-Aranha. Mas todo mundo já desconfiava. Por quê? Porque vazou uma foto dos bastidores. Aí, com tanto segredo envolvido, como é que vazou essa foto um ano antes, sabe? É essa história que você vai descobrir nesse vídeo. Quem vazou a foto que mudou tudo? Vamos lá. Ó, terminar um relacionamento dói, eu sei que dói, bate aqui, né? Mas você já leu a mensagem cartão recusado? Dói muito mais, fala sério. Mas agora acabou essa sofrência, porque chegou a Avenue Banking, galera. Com ela, eu, você, todo mundo pode ter cartão de débito 100% internacional para você usar em toda a rede Mastercard do planeta e em dólar comercial. Olha, não é pré-pago que eu tô falando não, ok? É cartão de débito de verdade com IOF, muito mais barato, tipo muito mais barato. É só você abrir sua conta grátis na Avenue e você solicita o seu cartão sem burocracia. Pessoal, cartão gringo pra você poder comprar em qualquer lugar. Porra, bom demais. Não tem taxa de abertura de conta, nem taxa de manutenção. Como é que é, Pedro? Então é só você baixar o app, abrir sua conta com seus documentos normalmente. Já pensou se poder comprar em qualquer site do mundo sem perigo de ter o cartão recusado? Poder comprar em qualquer site da gringa? Porra, bom demais. Chegou o teu momento de conseguir finalmente comprar na gringa, né? Clique agora no link aqui embaixo, é grátis. René Strangs, Peter aqui. Galera, fazer cinema envolve, assim, uma legião de profissionais, é muita gente envolvida. Pô, se nesse canalzinho pequeno aqui já tem muita gente envolvida, imagina numa produção de um filme. Eu tô querendo dizer que não é só um diretor com a câmera na mão e os atores ali trabalhando, não. Pô, tem roteirista, tem gente fazendo figurino, tem gente cuidando do cenário, pô, tem gente de olho na iluminação, no som, na captação, no microfone, enfim. Pô, tem até a tia do café, é muita gente pra guardar segredo, é isso que eu quero falar pra vocês. Eu diria até que a pergunta não é como é que os acontecimentos acontecem, mas como que os caras conseguem que não vaze o filme inteiro. Você percebe que deve ser uma tarefa muito difícil. Galera, todo mundo aqui não fala nada, ok? Não vai dizer nada que tá acontecendo aqui. Imagina, a tia do café... Entendeu? Pode acontecer de ter centenas de pessoas trabalhando na mesma cena. Como é que esse povo todo vai ficar quietinho, sabe? Tipo, quietinho da Silva. Como? Basta uma pessoa contar pra esposa conta pra tia, a tia pra vizinha. Pô, é bola de neve, galera. É corredor sem fio, vira Twitter, você sabe como é que é. A gente não entende muito bem como é que os estúdios protegem os filmes. Mas a gente vai conhecer isso agora e vai também ver como é que a Sony deu início assim a um vacilo e vazou o maior segredo de Homem-Aranha sem volta pra casa. Mas antes, toca aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar ligado em assuntos como esse, porque é só nesse canal do Brasil inteiro que você pega esse tipo de informação. Procura, vê se tem outro. Não tem, galera. É aqui, então se inscreve. Obrigado de coração por isso, é muito bom você saber que você tá avisando o YouTube que você gostaria desse tipo de informação chegando pra você. E não esquece, inscrito aqui, você sempre vai estar mais informado quando você chegar no cinema pra ver um filme de super-herói, qualquer filme. Tamo junto, obrigado, galera. Bom, foram quase 2 anos de mentiras, né? Todo mundo já sabia. O contrato já estava assinado, mas o Andrew Garfield segurou as pontes com a maior cara de pau do planeta. Parece até um ator, não é verdade? Bom, enfim. Foi praticamente como ter uma identidade secreta, foi o que ele fez. Imagina o que foi pro ator, tipo, ter que sair de casa escondido, ir pro estúdio sem ninguém ver, fazer a parte dele lá, fazer as gravações e tal, participar de reuniões, depois de voltar pra casa como se nada tivesse acontecido. Porque esses caras é cheio de paparazzi. Pô, tô te falando, eu sabia que eu já tive um paparazzi, eu vi um cara me filmando, o cara assim no trânsito. Imagina esses caras o tempo todo, full time. Então é o seguinte, o cara sai de casa, tem gente fotografando, pra onde que ele vai? Vamos seguir. Ainda mais sabendo aquele bafafá toda a possibilidade dele ter que fazer isso, né? Então, imagina o jornalista ligando pro agente dele, sabe? Cadê o Andrew Garfield? Nós queremos entrevistar ele. E o agente lá mandando o Miguel. Ah, não, o Andrew Garfield tá agora na terapia. Né? Não, ele não tá... Ele tá no supermercado, sabe? Ele foi pela clínica capilar. Dependendo do Miguel, pode até complicar a vida do ator, concorda? Dependendo do que o cara vai falar, ô, clínica capilar, tem que saber inventar história numa hora dessa. Ou seja, o agente tem que ser casca, agora tem que ser quase um agente secreto, né? Um James Bond, né? Sente só o que o próprio Andrew Garfield falou disso tudo, abre aspas. Sim, eu menti para as pessoas por uns bons 2 anos e menti para a internet por 2 anos e foi ótimo. Foi divertido manter isso em segredo. Então, parecia que eu estava organizando uma festa surpresa de aniversário para um monte de pessoas que eu sabia que iriam gostar. Fecha aspas. Se divertir às nossas custas, hein? É ou não é? De certa forma, sim.
Valeu a pena? Pô, totalmente. A gente tem que até agradecer o cara. O Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi sensacional. Que saudade desse filme, bom demais, né? Agora, foi necessário? Não, não foi. Não seria necessário mentir. Não seria necessário inventar coisas se a gente do lado de cá nem desconfiasse de nada. Você entende o que eu tô falando agora? Mas a gente desconfiou por causa de quê? Dos vazamentos. O vazamento mais concreto foi justamente aquele que muita gente duvidou. Eu soltei na internet, falaram que era fake, que eu tava caindo em clickbait. Eu sempre me deparo com esse tipo de comentário aqui embaixo. Os caras nunca acreditam em nada que eu faço. Se eu faço bom dia, se eu dou bom dia pra galera, não, que bom dia, tá mentindo, é fake news, é um mau dia. Mas não era bait, era a foto dos bastidores que mostravam claramente o Andrew Garfield de uniforme do Homem-Aranha em um cenário cheio de andames, né? Vocês já viram aqueles andames de metal, tela verde no fundo. A gente depois viu esse exato lugar no filme. É a batalha final na Estátua da Liberdade. Era um vazamento tão forte, tão impactante, que realmente muita gente achou que era fake. Eu cheguei a desconfiar que era fake, mas depois eu falei, não pode ser fake isso, cara. Como é que a Sony ia deixar escapar um negócio daquele, tipo... Porra, na boa. Uma foto da batalha final do ápice do filme. Como que se escapa uma foto daquela? Porque se realmente for uma coisa que a Sony não previu, porra, tinha que mandar contratar um John Wick pra caçar um cara que vazou um negócio desse. E aconteceu. É evidente que o responsável pelo vazamento nunca vai admitir que fez o que fez. Esse tipo de vazamento fecha as portas de Hollywood. Se a Sony descobrir, a pessoa nunca mais trabalha em Hollywood. Nem de segurança, nem de coreógrafo, nem de figurinista, nem limpando o banheiro. Acabou a carreira ali, muda de cidade, cara. Vai pra outro lugar, vai ter que fazer outra coisa. Kelly Porter, que é uma especialista em efeitos visuais que trabalha para os grandes estúdios, não assume esse BO, tá? Mas a moça tem uma teoria que, assim, de repente pode explicar o que rolou, presta atenção. Ela é supervisora de efeitos visuais da Digital Domain, é uma das maiores empresas do ramo por lá. E a Kelly Porter foi taxativa sobre não existirem tantos vazamentos quanto a gente imagina. Abre aspas. A principal coisa que impede as pessoas de fazer isso é que elas vão perder emprego, tipo, para sempre. Fecha aspas. Ainda assim, Kelly Porter afirmou que o vazamento veio de alguém da área de efeitos visuais. Provavelmente uma empresa terceirizada, ok? Ela explicou que são milhares de pessoas trabalhando ao mesmo tempo no mesmo projeto. Para atender a Sony, a Digital Domain montou a maior equipe que eles já tiveram. Apesar disso, muito trabalho é realizado por terceiros, que prestam serviço, ok? Um desses terceiros teria vazado as fotos da produção. O que os estúdios geralmente fazem é colocar uma marca d'água em todo o material que sai do controle, ok? Ou seja, uma empresa de efeitos visuais recebe o material com o nome dela estampado. Se vazar alguma coisa, o estúdio vai descobrir quem foi. Eles chamam isso de medicina preventiva, né? Tá com a marca d'água, opa, foi fulano de tal que vazou. Vamos imaginar um exemplo aqui pra você entender, tá? A Sony quer que o site Zé das Couves tenha acesso a uma ceninha do filme, né? Um teaser. Presta atenção. O site Zé das Couves vai ter acesso a uma ceninha. É acesso exclusivo, só eles vão ter. Esse site receberia essas cenas com o nome Zé das Couves por cima de todas as cenas, escrito mesmo. Tá lá grandão, você ia ver, né? A cena Zé das Couves em cima. Se esse vídeo aparecer na internet, vai estar lá o nome. É a prova do crime. A Sony vai saber que o Zé das Couves vacilou. Aliás, fica a dica aí, Sony. Pode mandar o que vocês quiserem pra gente. Eu juro, eu não vazo nada. Por favorzinho, manda pra mim. O que aconteceu lá em Hollywood não vai acontecer aqui comigo, porque brasileiro é educado. Vocês sabem disso, hein? É mentira! Só que nenhum sistema perfeito, galera. As fotos do Homem-Aranha 3 vazaram assim mesmo. E aí? Cadê a tal marca d'água? A Sony sabe quem foi? Castigo chegou? Tem gente que fez as malas e saiu de Hollywood? Isso a Kelly Porter não sabe explicar, não consegue. Ela não dá nome aos bois, sabe? Ela não vai dizer, foi fulano de tal, não vai fazer isso. Para essa especialista em efeitos especiais afirmar com tanta convicção que o vazamento foi feito por alguém do ramo, é porque acharam a marca d'água, que suco ferveu nos bastidores. Essa parte da história a gente não tem como saber. Nós, os meros mortais, ok? Mas os caras lá dentro sabem quem foram, tá? Muito provavelmente. Então o que a gente descobriu hoje é que existem milhares de caminhos para um vazamento acontecer, mas quase ninguém vaza nada porque as consequências são graves. Eu sei o seguinte, essas milhares de pessoas que estão trabalhando lá, todos têm acesso, mas eles sabem, vazou, se descobrir, blau blau, cara, tu vai trabalhar com qualquer coisa que não seja isso que tu estava fazendo agora, nem próximo. Ainda assim, de vez em quando os estúdios têm que lidar com segredos se espalhando por aí, mesmo assim, a gente, né, percebe que os vazamentos acontecem e não vai acabar, né? Qual é a sua posição sobre isso? Quem vaza as informações tá ajudando a gente, os consumidores, ou tá só atrapalhando?
Vazamento é spoiler? Eu quero saber a tua opinião. Comentem. E não esquece, se inscreve no canal. Vamos fazer essa troca de conteúdo pela sua inscrição. Vai ajudar pra caramba. Você recebe informação e a gente recebe você no nosso canal pra poder sempre te presentear com isso. A nossa busca é incessante. Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, ok? Que você tá assistindo o vídeo, eu já não tô mais gravando, provavelmente, né? Mas eu tô buscando conteúdo pro próximo vídeo. E isso é prazeroso demais. Por quê? Porque eu vejo que você tá entrando no canal. Obrigado de coração. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!